volta então ao nosso programa 3 horas e 31 minutos. Como eu falei para vocês no início do programa, estamos recebendo duas psicólogas do Instituto Beija-Flor, deve ser psicólogos, né? Que surge como um espaço dedicado ao cuidado emocional, desenvolvimento humano, promoção da saúde mental, uma proposta acolhedora, multidisciplinar. O Instituto oferece atendimentos terapêuticos, práticas integrativas voltadas ao autoconhecimento, equilíbrio emocional, qualidade de vida. O Instituto Beija-Flor atua por meio de abordagens que unem psicoterapia, terapias complementares, desenvolvimento pessoal, proporcionando aos pacientes um ambiente seguro para o fortalecimento da autoestima, reconexão interior e transformação pessoal. O trabalho é desenvolvido com foco na escuta humanizada, no acolhimento e na busca por uma vida mais saudável e consciente. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, nos dias de hoje, todo mundo deveria fazer terapia. E ao meu lado está a Aline Martins, psicóloga e proprietária do Instituto Beija-Flor, junto com Patrícia Santos, que também é psicóloga proprietária do Instituto Beija-Flor. Boa tarde, meninas. Aline. Boa tarde, Tudo prazer bem? estar aqui hoje. Obrigada. Poder falar um pouquinho do Instituto para vocês e desse cuidado tão importante na saúde mental. E hoje focando aí no cuidado da saúde mental da mulher, né? Oi, gente, muito Tudo prazer. bem? Agora é a Patrícia. Muito prazer estar aqui com vocês. Ah, você está filmando. Não? Eu ia chegar o microfone mais para frente, só um pouquinho. Aí. Tá bom. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo jóia, tudo jóia. Então, gente, vocês, olha, vamos falar... o nosso tema aqui hoje, gente, está especificamente sobre a mulher. Vocês escolheram por causa do que vem acontecendo no Brasil em relação à violência contra a mulher, ao feminicídio, principalmente. É uma temática que está, né, muito em voga na mídia, mas é algo que já existe há muitos anos, né? Faz parte da sociedade brasileira, infelizmente, esse perfil de altos registros de violência contra a mulher, né? E é uma temática que eu gosto muito também, porque o meu doutorado foi feito voltado para a questão da violência contra a mulher, principalmente em situações de zona rural. Então, a gente acabou escolhendo essa temática. Vocês acham que a zona rural é mais violenta com as mulheres? A maneira como a violência se expressa nesses contextos é diferente da zona urbana, né? É? Sim, é diferente porque existe uma outra cultura sobre o ser mulher nesses contextos, verdade. né? E acaba que a violência ela se torna mais naturalizada, né? Assim, bem entre aspas, esse naturalizada, porque é algo que fica muito recorrente e vai passando de geração em geração. O lugar de submissão da mulher é muito mais arraigado na zona rural do que na zona urbana. Verdade, isso é verdade. Né? Não tem muito acesso à informação também, né? Sim. Muito contato, as relações. A falta Até que de hoje acesso. tem, gente, mas eu tô falando que eu morei na roça, tá? Então, assim, elas têm informação, só que na cabeça delas é normal. É natural você ser viver submissa, isso. entendeu? Você ter obrigações que as mulheres é que são obrigadas, né? Tipo, a lavar a roupa, fazer a comida, cuidar da casa, cuidar do menino, cuidar do marido, cuidar do... Sabe? Sim. Então, assim, isso é arraigado mesmo, enraizado, né? Vamos falar assim. E é um repertório cultura. que repete ali com a mãe, com a tia, com a prima, né? E elas têm uma dificuldade muito grande de sair disso. Só que é importante a gente pensar que na zona rural, o distanciamento entre as casas, a distância do centro urbano é maior. Então, assim, se ela liga para pedir ajuda, a polícia às vezes não consegue ir para poder dar esse atendimento. Às vezes são regiões que não tem linha, não dá sinal no telefone, às vezes não tem nem energia elétrica, então dificulta muito o acesso. Assim, essa dimensão do território, ela dificulta, né, as mulheres a conseguirem conquistar esse socorro e até mesmo de acesso a informações assim, de direitos, né? Elas sabem que aquilo não é legal, que aquilo é errado, mas saber sobre onde procurar ajuda, direitos no campo das legislações, né? Às vezes ela nem sabe o que é violência, porque às vezes o marido não agride fisicamente. Às vezes vive uma violência psicológica, né, moral, patrimonial. Sim, com certeza. Existem vários tipos de violência, né? Então, aqui está assim, ó, quais os aspectos do ser mulher interferem na saúde mental e precisam de um olhar especial? Patrícia, pode falar. Pode falar, Patrícia. Justamente se dar conta sozinha, né? Então, a mulher, ela vem criando toda essa forma de ser, essa forma de existir, de querer dar conta sozinha, né? Então, tem
tem formas diferentes, né, de o que é ser do homem e o que é ser da mulher. Né? Então, muitas vezes ela traz culpa para si, né, de não dar conta. Geralmente ela é culpada. É. Aliás, acho que ela já nasceu culpada. Eu acho que tantas tarefas, né, vai acumulando tantas tarefas e quando ela não dá conta, né, de tudo sozinha, ela se sente culpada, como se ela falhasse. Né? É porque nós temos uma tendência na nossa sociedade a entender que a mulher, ela precisa dar conta da casa, dos filhos, né? E com a saída da mulher para o mercado de trabalho, ela conquista novos espaços, mas ela não consegue desvincular dos outros. Então, ela acaba vivendo uma sobrecarga absurda, né? Porque além de trabalhar fora, ter que dar conta, às vezes, de levantar, né, a parte financeira da casa, ela vai cuidar da criança, ela vai cuidar da limpeza daquela casa. E quando não é ela tem outras mulheres para dar esse suporte para ela. Né? Então, assim, o que a Patrícia está trazendo, eu entendo que tem muito a ver, assim, o quanto que essa sobrecarga e essa exigência social dessa super mulher faz com que esse adoecimento venha como uma consequência, né? Porque ela fica sobrecarregada, muitas das vezes engole as emoções, né? Engole ali o sofrimento para continuar tendo que dar conta. E uma hora isso vem em forma de sintoma, né? Esse corpo vai expressar de alguma maneira esse sofrimento. E às vezes ela nem sabe que ela está doente por causa disso. Sim, ela não tem noção que é emocional, que a emoção causou essa doença. Sim, e muitas das vezes ela ainda se cobra por não dar conta, né? E muitas vezes ela ainda doente, ela ainda tem que trabalhar. Sim, porque assim, esse peso social, essa cobrança em torno da figura feminina é tão grande que muitas das vezes ela começa a achar que está errada, sente culpa por não estar dando conta de produzir tanto quanto ela entende que deveria, e isso vai gerando ali uma angústia, um sofrimento muito intenso. E, às vezes até a dificuldade de assumir essa fragilidade, e não no sentido de realmente ser fraca, mas no sentido de assumir que precisa de ajuda. Essa dificuldade, muitas das vezes, de assumir esse lugar, faz com que ela vá empurrando para debaixo do tapete o sofrimento, a situação, e não olhando com carinho para a saúde mental dela. Olha, vamos lá, as mulheres só procuram ajuda nesse sentido, porque mulher costuma ir ao médico, essas coisas ela faz. Mas, quando ela sente... Quando é que ela percebe que, nossa, eu estou precisando de ajuda, existe um sinal, um gatilho para ela estar na hora de cuidar da saúde mental? E não tem que cuidar da minha perna, da minha junta, da minha mão, do meu ouvido, do meu cabeça, mas a saúde mental, quando é que bate na mulher? Nossa, eu preciso de ajuda. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que sim, corpo e mente eles andam junto, né? Então não adianta só cuidar do corpo ou só cuidar da mente. Então, assim, sinais de cansaço, choro recorrente, irritação. Então, é hora da mulher ir buscar ajuda, né? E uma ajuda qualificada, né? Porque quando mulheres que estão vivendo em situação de violência mesmo, até de sobrecarga, quer falar com um amigo ou um familiar, né? Sempre escuta assim, não, mas você vai dar conta. Sim. Né? Deus não dá... Tem uma frase... só te dá o tanto que você pode carregar. Não tem uma frase. Exatamente. Dá uma cruz que você consegue carregar. E tem muita essa... Você dá conta. Exato. Assim, botar uma montanha nas suas costas, tem que carregar, porque você dá conta. Então, esse ditado vai só assim, né, sobrecarregando mesmo. Então, buscar uma ajuda psicológica para que esse psicólogo caminhe junto, né? Então, você acha que a sobrecarga, quando a mulher está assim, gente do céu, não aguento mais, eu estou cansada. Muita coisa. Está na hora de buscar ajuda. Com certeza. E tem uma coisa que acontece muito, é que elas acabam indo mais para medicação, inicialmente, né? Então, assim, o índice de uso de medicações para poder trabalhar a questão da ansiedade, da depressão, é muito mais alto na mulher do que no homem, né? E isso está muito ligado a uma necessidade, às vezes, de tampar o sintoma de uma maneira mais rápida, de querer um retorno rápido, né? Então, a mulher acaba, às vezes, recorrendo muito ao uso dessas substâncias psicoativas
para poder tentar amenizar esse sofrimento. Só que é importante ressaltar que a causa, ela está lá, né? Às vezes o sintoma, ele fica mais ameno com o uso da medicação, mas a causa ainda está ali, né? E ela precisa ser tratada. Então, meninas, mas acontece o seguinte, aí é que entra a questão. Quando nós vamos parar para o comercial, a gente volta. Quando é que a mulher, porque aqui ela está esgotada, ela está sobrecarregada, ela vai procurar um médico para ela aguentar continuar sobrecarregada? Isso. Mas como é que a gente faz para essa mulher entender que ela está sobrecarregada e que ela precisa cuidar da saúde mental e não só da física? Daqui a pouquinho a gente volta já, tá? Ótimo. Minutos de volta ao nosso programa, conversando com as psicólogas do Instituto Beija-Flor. Achei o nome tão sugestivo, Instituto Beija-Flor, achei lindo, até porque eu sou apaixonada com bicho. A Aline Martins é psicóloga, você é doutora, né? Sim, tem doutorado, mestrado e doutorado em psicologia. Que bacana. E a Patrícia Santos também, psicóloga. As duas são proprietárias do Instituto Beija-Flor, tá, gente? E o que eu estou vendo aqui, que é o Instituto... A gente está falando muito de mulher, mas numa outra oportunidade eu gostaria que vocês voltassem para a gente falar do Instituto no geral. Com porque certeza. vocês atendem todo mundo, pelo que eu entendi. Não é só mulher. Não Sim. é só Hoje mulher. o assunto especificamente é mulher pela situação que está acontecendo ultimamente para as mulheres que estão ouvindo o programa atentarem que precisam de ajuda, de repente precisa conversar, falar com alguém que não vai te xingar, falar com alguém que vai te ouvir e que vai falar coisas interessantes para você ir para casa refletir, para você tomar atitudes, conseguir tomar atitudes. Então, eu deixei aqui que as mulheres só procuram ajuda esgotadas. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, a gente pensa na violência física, a gente já sabe que a psicológica, ela às vezes é até mais forte, mas ela é mais duradoura, É difícil é mais de identificar, né? suportável a psicóloga, a psicológica, a violência, do que a violência física. Sim, nós temos várias formas de expressão de violência, né? A psicológica, ela acaba, a mulher acaba muitas das vezes tendo dificuldade de perceber que está envolvida dentro de um contexto de violência psicológica, né? Tanto que a São maioria... violências invisíveis, né? Sim, Ah, tanto tá. que está muito preso na nossa cultura esse trato com a mulher por um... Gente, eu sofri violência nas minhas duas relações, tipo, casamento, não gosto nem de falar. Enfim, as duas foram duas vezes. Foram duas vezes e nunca mais. Sim. Porque eu falei, eu quero minha liberdade, eu quero fazer o que eu quero ler a hora que eu quero ver o filme que eu quero, sabe? Eu quero ficou muito mais importante para mim. Sim. Mas eu tive que sofrer muito para acordar, que é o que eu estou vendo aqui, a hora de cuidar da saúde mental. Para acordar e falar, não, chega, eu quero... É te colocar como prioridade, ser né, feliz. Dirlene? Sim. Você se colocou como prioridade. Sim, mas Agora- demorou, viu? Ô, Dirlene, no bloco anterior, né, você fez o questionamento de pergunta. como identificar. Sim. E, assim, cada sujeito vai expressar o sofrimento da sua maneira, né? Mas, assim, as mulheres que aparecem lá no Instituto Beija-Flor e que a gente vê que tem uma situação de violência, de desgaste na saúde mental muito profunda, elas aparecem muito com um discurso de irritabilidade, de cansaço extremo, que às vezes deita, tenta descansar e não consegue, mudança de humor, alteração de humor, aquela sensação de que não está vivendo a vida que gostaria de viver, né? Aquela sensação, muitas das vezes, de insuficiência. Então, assim, eu coloco para as mulheres que estão escutando nós hoje, para que elas possam se perguntar um pouco se elas estão sobrevivendo ou realmente vivendo, né? E se elas estão seguindo ali numa vida que fazem sentido para elas. Tanto é, gente, que se vocês olharem, as pesquisas estão mostrando vários países europeus, vários países asiáticos, como China, Japão, inclusive a matéria está super em evidência, que as mulheres não querem casar. Não querem casar, não querem namorar, não querem nada. Sim. Estou falando de países asiáticos e algumas de países europeus. Os países europeus, elas podem até querer ficar com alguém e tal, mas casar nem pensar. Então, quer dizer, a mulher está começando a querer
e a entender que, opa, existe vida no mundo. Sim. E onde que eu estava, né? É interessante isso, porque assim, não quer dizer que todo mundo que casa tem um casamento Não, adoecido, lógico, né? claro. Mas dentro dessa cultura que a gente está inserido, dessa sociedade patriarcal, e o patriarcado é justamente isso, né? É o lugar que o homem assume de poder e esse lugar de submissão da mulher, que está muito enraizado na nossa cultura. Então, assim, se nós mulheres não nos potencializarmos no sentido de entender que essa relação precisa ser igualitária, né, e que nós precisamos buscar ajuda diante do sofrimento vivido, porque é possível sim mudar essa realidade, a gente consegue viver relações saudáveis, Eu né? consegui mudar a minha, demorou, mas eu consegui. Sim, desde Mas que esse marido também se eu tivesse tenha... buscado ajuda, tinha sido muito mais rápido. Sim. Eu não tinha demorado tanto tempo, Sim, porque eu sim. demorei muito tempo. Sim, porque assim, os homens, eles também são vítimas dessa sociedade patriarcal, que exige deles esse lugar de poder, de controle, de não poder chorar, de não poder sofrer, né? E eles acabam, muitas das vezes, sem crítica, reproduzindo esse papel, né? Mas é em decorrência desse lugar de poder e controle, dessa falta de crítica, que isso tem a ver com uma construção da sociedade, que as mulheres acabam ocupando esse lugar de submissão, muitas das vezes se cobrando, né, para que tenha uma produção em excesso, que dê conta de tudo, e empurrando com a barriga o sofrimento, né? Muitas das vezes se medicando, às vezes até se automedicando para poder conseguir dar conta de lidar com esse sofrimento. Mas nós estamos aqui hoje para poder convidar essas mulheres a olhar para si de uma outra forma, mais acolhedora, mais humana, entender que existem profissionais qualificados que podem ajudá-las nesse sentido. O mês de agosto, né, o Agosto Lilás, que é o mês de combate à prevenção da violência contra a mulher, então também fica o convite para que as mulheres possam, nesse mês de agosto, refletir mais sobre esse lugar que elas estão ocupando, no sentido de, será que eu estou me potencializando para realmente poder crescer, poder cuidar da minha saúde mental e ter qualidade de vida, ou estou empurrando para debaixo do tapete o sofrimento, fingindo que ele não existe e tentando sobreviver, né? Meninas, vamos fazer o seguinte para a gente fechar nossa entrevista. Mensagens que vocês deixam para as mulheres que sempre colocam todo mundo em primeiro lugar. Isso é da mulher, mulher não tem jeito, né? Oi. E acabam esquecendo de si mesmas. Mas a gente é assim. Por que a gente é assim? Mulher é mais emocional, né? Menos fria. Não sei, não é que o homem é frio, mas eu não sei, acho que a gente é emocional demais. Eu acho que, primeiramente, né, tirar essa frase, essa introjeção de por que eu sou assim, eu sempre fui assim, né? E olhar para si. Né? Como a Aline disse, com maior carinho, com maior acolhimento, sem crítica, sem julgamento, e olhar também para os seus desejos, suas vontades, e não estar só disponível para o outro, né? Mas estar disponível para si mesmo. Sim. Né, Aline? Mensagem? Se a importância de pensar também no quanto nós somos potentes, né? Se a gente for olhar para a história da sociedade no geral, quantas transformações tem a mão da mulher por detrás, né? Então, se a gente consegue transformar o mundo do outro, por que nós não somos capazes de transformar o nosso próprio mundo, né? E é dele que nós precisamos cuidar com mais afinco e com mais cuidado. E aí eu deixo a mensagem aqui que o Instituto Beija-Flor está de portas abertas para receber qualquer tipo de pessoa, porque lá nós atendemos todos os públicos, né? Criança, adolescente, idoso, homens, mulheres, com as diferentes abordagens dentro do campo da psicologia. E nós estamos localizados na Rua Rio de Janeiro, número 1050, no 6º andar. O nosso WhatsApp é 3212-4009. Pode mandar mensagem que nós vamos ali encaminhar vocês para o melhor profissional, para que vocês possam, né, principalmente as mulheres, que nosso foco é hoje falar das mulheres, mas qualquer público nós estamos dispostos a atender, para que vocês possam ser ali acolhidos e cuidados da melhor maneira possível. O nome Instituto Beija-Flor, só para finalizar, porque você disse que gostou muito do termo, né? O Beija-Flor, ele é símbolo de resiliência, de amor, de cura, de movimento. De movimento, de transformação. Eu acho que é o mesmo, mas enfim. Sim, por isso que o Instituto chama Beija-Flor, porque é um convite para as pessoas poderem se movimentar, olhar para si com cuidado e buscar essa cura e essa transformação interior. Gente, vou repetir o endereço, Rua Rio de Janeiro, Instituto Beija-Flor. Está precisando de ajuda? Você está precisando conversar com alguém? Você está precisando ir para um lugar onde você vai ter um acolhimento muito bacana, que vai transformar a sua vida? Rua Rio de Janeiro, 1050, perto. Esquina com a Maranhão, quase em frente ao Cicobi da Rio de Janeiro. Então está muito fácil. Rio de Janeiro, quase
Maranhão, tá? Sala 600, telefone WhatsApp 3212-4009. 3212-4009, Instituto Beija-Flor, e elas vão voltar para falar mais do Instituto, porque hoje a gente falou mais das mulheres, mas homens, mulheres, crianças, todo mundo é recebido no Instituto Beija-Flor. Com certeza, muito bem-vindos. Muito obrigada, Dirlene. Eu que Obrigada. agradeço, viu? Muito obrigada. 4 horas, 1 minuto, daqui a pouquinho tem Saúde em Casa.